Olá a todos que nos assistem no canal do YouTube do Parreziando. Meu nome é Priscila Copelo, eu sou historiadora e filósofa formada pela PRJ, fiz meu mestrado em História da Ciência na Fiocruz e meu doutorado em Filosofia na PRJ. Hoje eu estou aqui para dar continuidade ao debate de História da Ciência que a gente está fazendo, né? São pequenos vídeos, a ideia é só trazer um pouco o debate de modo bem introdutório. Por isso que os vídeos são bem curtos também. Então, hoje a gente vai falar sobre o Edgar Zizzel. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês saberem de quem que eu estou falando. Tem uma fotinho dele e também o livro, né, dele, que é justamente As Origens Sociais da Ciência Moderna. Então, ele é um historiador e filósofo austro-americano, que nasceu em 1891, morreu em 1944. Então, é dele que a gente está falando. Ele vai fazer o debate justamente dentro da história da ciência, né, da historiografia, da história da ciência, dialogando com o Coiré, acerca, né, o Coiré com o debate do internalismo, e a historiografia faz justamente esse debate entre internalismo e externalismo, em que o Zizzel está do lado do externalismo, para explicar justamente o desenvolvimento da ciência, né? E aí, quando a gente está falando ciência europeia, né, a gente está focando justamente nas transformações a partir desses autores que vão pensar a ciência europeia. Bom, então, vou parar aqui para a gente poder, então, falar um pouco dele, né? Ele foi intelectual também do Círculo de Viena, e ele acaba tendo que sair, né, da Áustria e ir para os Estados Unidos por causa da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, justamente, ele até fala sobre isso, né, de como o Hitler deu um presente para os Estados Unidos com a quantidade de intelectuais que foram para os Estados Unidos. E aí ele vai justamente escrever esse livro, né, que é A Origem Social da Ciência Moderna, focando justamente nos aspectos sociais para o desenvolvimento científico. Então, ele vai chamar atenção para o contexto do capitalismo, né, o contexto de individualidade, de concorrência, de como tudo isso é um incentivo para o desenvolvimento científico na busca de resoluções de problemas, né, que o mundo capitalista ele coloca, né? Então, a concorrência e cada um conseguir ter o seu desenvolvimento, né, a partir das suas ideias, né, as inovações, tudo isso é muito bem visto no contexto de individualidade e concorrência do capitalismo. Bom, então é um contexto propício para a emergência, né, e para o desenvolvimento científico. Ele chama atenção para a transição, né, do feudalismo para o capitalismo e a vida na cidade, com justamente esse contexto que propicia as invenções e a concorrência entre as pessoas, para que consiga fazer cada um a sua invenção. Bom, então, basicamente, esse contexto do capitalismo, a transição, né, do feudalismo para o capitalismo, a vida na cidade, tudo isso são elencados por ele como algo extremamente importante. Bom, e aí a gente tem a famosa tese de Zizzel, que é justamente o que ele vai dizer que é um dos fatores talvez mais importantes, né? Que é o papel desempenhado pelos artesãos qualificados, né? Na Renascença. Então, a interação entre esses artesãos qualificados, artistas, engenheiros, com os conhecimentos acadêmicos da universidade. Então, essa interação é que propicia, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, com todas as suas invenções, fazem com que há um avanço científico, né? Então, é justamente no período em que os acadêmicos se aproximam, né, para realizar os trabalhos manuais que antes eram desqualificados, e agora não, agora nesse novo contexto científico, os trabalhos manuais eles deixam de ser vistos como inferiores. E aí justamente isso propicia essa união, essa interação entre, de um lado, os acadêmicos, de outro lado, os artesãos, os engenheiros, para o desenvolvimento da ciência no sentido inventivo, né? Então, é justamente isso que propicia esse desenvolvimento da ciência. Então, a ciência como uma união entre o método experimental e o método racional, em que esse contexto de não desqualificação
dos trabalhos manuais possibilita, então, esse surgimento e desenvolvimento da ciência. Então, é basicamente isso, é um vídeo extremamente curto esse do Ziesel, era só para dar uma ideia geral dentro da historiografia da história da ciência, então a gente vai ter de um lado Coiré, com todo um debate de internalismo, né, que vai lá desde Platão, Aristóteles, para pensar essas mudanças, né, de pensamento, essas rupturas, essas revoluções dentro do pensamento científico. E aí a gente tem o Ziesel levantando, trazendo para o debate o contexto que se coloca essas pessoas, né? O contexto do externalismo, enfatizando as origens sociais da ciência moderna. Então, é isso. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouco do Fleck e depois do Thomas Kuhn, para fechar um pouco esses vídeos introdutórios de história da ciência, fica as indicações de leituras para que vocês venham a ler esses autores, venham conhecer seus trabalhos. O vídeo é apenas uma introdução ao tema. Tá bom? Então, a gente se vê nos próximos vídeos.